Então, pessoas, boa noite. Eu sou a Carla Calindra, de O Fio de Ouro de Ariadne. Estou aqui hoje para a gente falar sobre 2022, que vai ser um ano que vai voar. Não vai ser mole, não. E estou aqui sendo convidada pelo pessoal do Vitalux. Espero que vocês aproveitem o máximo possível aí o nosso contato, a nossa interação. Pessoal que está chegando, boa noite para todo mundo. Ok, vou passar aí a palavra para a Thelma. Bom, eu ia apresentar a Carla Calindra, ela vai fazer o trabalho, né, de interpretar o ano de 2022. Como eu falei, as regras, aquele que tiver, ela vai dar 1 hora de live, ela vai expor, e depois nós abrimos para as perguntas. E aí, na sequência, cada um levanta a mãozinha e eu vou anotando aqui e vou passando para as pessoas, tá ok? Pode começar, Carla. Ok, gente, então vamos lá. Eu já fiz uma live sobre 2022, tem um tempinho, e realmente 2022 vai ser um desafio porque é muito conteúdo. Como é que eu vou explicar isso para vocês, né? Existem uns anos que eles são um pouco mais específicos, mas a gente vem de um período em que muitos acontecimentos trouxeram uma grande desestruturação social, muitas vezes familiar, muitas vezes psíquica, e agora é como se a gente fosse começar a entender o quebra-cabeça, que foi, né? Várias peças, inclusive, se perderam, várias peças eu não quero mais colocar nessa imagem original que eu tinha. Então, é um processo, por um lado, de desapego e, por um outro lado, de grande esforço da mente e, muitas vezes, de um grande esforço emocional. Então, 2022, ele é, como é que eu vou dizer, o princípio da caminhada, de alguns anos que a gente tem pela frente para remodelar muita coisa da nossa vida, da nossa sociedade. Por quê? Porque do jeito que era, está visível, né, que não está se sustentando, que existem lacunas dentro dessas estruturas que estão se revelando assim de uma forma muito gritante. E a gente vai precisar lidar com isso. Só que é o seguinte, ano novo, na astrologia, a gente considera o ano novo zodiacal. O que é isso? É quando o Sol bate lá a 0 grau de Áries, tá? Isso só vai acontecer no dia 20 de março. Então, o que eu vou passar aqui hoje para a gente, eu não vou jogar todo mundo, vou deixar todo mundo vão, né? Não vou deixar todo mundo aqui no vácuo sobre o que acontece até dia 20 de março, que é quando realmente o ano novo astrológico se apresenta. Então, eu vou falar desse período que a gente vai viver agora, que é o final do ano de Vênus, que é esse ano que a gente está vivendo de 2021, tá? E depois eu vou passar efetivamente para o ano de 2022, que a regência é de Mercúrio, ok? Então, eu vou começar falando sobre esse 2021, sobre essa rapa do tacho aí de Vênus, como é que ela vai fechar essa conta para gente, e depois sobre o ano de 2022. Mas, para início aqui, para a gente se situar, houve um grande movimento, arquetipicamente falando, e eu sempre vou falar dentro desse sentido de arquétipos, e vou falar um pouquinho, né, como eu entendo essa força originária, da seguinte forma. Vamos pensar lá no universo de Platão, né, o mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, que faz parte do inconsciente coletivo, segundo Jung, todos têm acesso à informação na íntegra, digamos assim, tá? Então, eu tenho lá o arquétipo da mãe e eu sei o que esperar de uma mãe. Eu tenho o arquétipo do pai, sei o que esperar de um pai. Eu tenho o arquétipo do herói, eu tenho o arquétipo do líder religioso, tenho o arquétipo da sacerdotisa,
sabe? Existem essas figuras icônicas, essas personas que cumprem funções socialmente falando nas relações, e nós encarnamos muitos arquétipos, né? O arquétipo do pai, da mãe, do filho, né? O arquétipo relacionado à nossa postura profissional, a forma que a gente se porta no mundo. Então, essa ideia original, ela está lá limpinha, perfeita. Né? Assim como a gente é capaz, por exemplo, de imaginar o que seria um corpo perfeito, né? Com todas as suas funções plenas. Só que caiu na matéria, caiu no universo dual, a gente começa nesse equilibrismo, nessa corda bamba, e nem sempre a gente consegue harmonizar esses opostos que compõem cada elemento arquetípico, que é o que Jung falou, né, da luz e da sombra das coisas. Então, esse lugar que é um caminho do meio e que traz à tona o melhor de cada arquétipo, esse lugar a gente tenta, né? E tenta sempre. Por isso que a gente tenta ser aquela mãe que está aqui no mundo das ideias, mas não é assim que eu me sinto, não é assim que eu consigo me comportar. Então, por mais que eu queira, às vezes eu não chego naquele lugar essencial. E é óbvio que isso causa N lacunas, não só na pessoa que está encarnando a função, mas também em quem depende, digamos, né, dessa relação. Então, esse universo arquetípico, ele também vai ser dito aqui dentro dessas premissas, né, desses luminares, desses planetários, que nós chamamos aqui, né, dos aspectos zodiacais. Tá? Então, eu vou sempre falar sobre esse aspecto e qual é o movimento que ele está fazendo, né? Então, assim, eu sei quem é o personagem da cena, eu sei o que esperar do personagem e eu vou dizer em que cenário ele estará no próximo ano. Então, se eu penso assim, fulano é o vilão, né? Então, eu penso assim, né, na astrologia tradicional, Saturno é o vilão da parada, né? E Saturno é isso, Saturno é aquilo outro. Então, quando o vilão entra em cena, a plateia já sabe o que esperar do cara. Vai ter um riso de canto de boca, né? Vai ter no final, né, de cada frase, o cara vai estar sempre arrumando treta para todo mundo, mas é a presença dessa figura em cena que traz à tona o melhor de muitas personas que estavam ali completamente paradas. Então, o herói só é o herói se tiver um dragão para vencer, se tiver uma mocinha para salvar. Fora disso, ele é um cara comum, né? Ele, enfim, é como qualquer outro. Então, esse lugar que nos pertence, essa força, esse talento que a gente tem, ele precisa da experiência humana, né, desse desequilíbrio da dualidade para se apresentar. Então, eu vou falar sempre da astrologia dentro dessa premissa, desse sentido, ok? E aí, para ficar um pouquinho mais ilustrado, eu peguei aqui um filme que acabou de fazer 20 anos, que é o filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeirinho lá, quando eles são miudinhos, porque é um filme que, acredito, a maioria já viu, né? Para quem não viu, pode conter spoiler aqui, né? Mas a ideia não é essa. Mas é mais para ilustrar essas funções dentro da cena, né? Como é que esses planetas vão se comportar e o que eles vão trazer para a gente no próximo ano. Então, eu vou primeiro fechar aqui a questão do ano de Vênus e depois a gente cai aí no filme, né? Cai no Harry Potter e vamos ilustrar aí o ano de 2022. Então, vamos lá. Esse ano de 2021, ele veio com esse arquétipo de Vênus dentro de um grande ciclo de Saturno. O que é isso? A partir de 2017, né, a gente saiu da égide do Sol e fomos para Saturno, ou seja, a gente saiu daquele lugar de centramento, de ego, de querer brilhar, de querer acontecer, de querer fazer, de querer... E aí veio o boleto da responsabilidade disso tudo. É isso que Saturno faz, ele cobra. E se para cobrar ele precisa restringir
ordenar, limitar, ele faz. Então, é aquele lugar em que você aprende a acordar cedo, que tem o pai gritando de manhã. Acorda, né? Não é fofo. Saturno não sabe ser fofo. Então, é realmente assim, aquelas vivências mais pesadinhas, né? Ou a ordem, o limite, as regras muito claras, em que você tem que usar tudo que você tem para conseguir fazer o melhor dentro daquela restrição. Então, é um grande ciclo de Saturno, né? A gente vai ficar nisso aí pelos próximos 30 anos, né? E vamos pensar aqui, é como fazer um haikai, né? Que são aquelas poesias orientais. Tem tanta regra, tanta regra, tanta regra, que só de você ler as regras, você fala assim, gente, não vou conseguir fazer nada. Se eu tiver que seguir todas essas regras, eu não vou conseguir fazer. Mas quando você se dispõe a fazer, aquelas regras tornam a sua expressão poética, trazem uma síntese tão grande que você consegue falar muito com poucas palavras. Então, o que você fala passa a ser muito profundo. Então, Saturno ele também traz isso para a gente, né? O comedimento. Traz para a gente também uma otimização do nosso tempo. Saturno é Cronos, Saturno é o senhor do tempo. Ele odeia desperdício. Então, nesse sentido, né, restritivo, na verdade, a gente está potencializando cada coisa que a gente tem, dando muito valor para cada talento que a gente tem nos próximos anos. E Saturno rege tanto Capricórnio quanto Aquário. Então, ele rege tanto esse status quo, né, esse lugar, esse Monte Olimpo, esse lugar mais alto que se quer chegar, como, para que eu cheguei nesse lugar? E aí vem Saturno em Aquário. Ah, é para todo mundo. Não é qualquer um que vai chegar no lugar mais alto, mas esse que chega tem a função de dar as benesses de chegar nesse lugar para todos. Então, são essas duas pontas, né? Essa questão de terra capricorniana e essa questão de ar aquariana, que Saturno rege, que é a parte mais alta do zodíaco, ou seja, tudo que eu faça, tudo que eu desvende, que eu revele, que eu quebre a cabeça, que eu abra a mão, ou que eu lute, né? É para chegar aqui em cima, no alto do monte. E quando eu chegar aqui, quais são os meus valores? Quais foram as ações? Eu passei por cima das outras pessoas para chegar aqui? Eu usei mal os arquétipos de Mercúrio, eu menti, eu ludibriei, eu roubei para chegar aqui? E a Vênus pergunta, eu me perdi nos meus valores para chegar aqui? Então, Saturno pergunta isso para todos que chegam aqui. Como é que você chegou aqui? O que você fez para chegar aqui? Ah, sim, você não se corrompeu, não precisou mentir, não precisou matar, não precisou roubar. Ok. Então, se você chegou aqui sem precisar se perder no caminho, perder a alma, perder o brio, perder os valores, então você vai saber. Vai saber por que você chegou nesse lugar. Que esse lugar só existe para cumprir um objetivo. Você ser esse farol que chegou na frente, para quê? Para iluminar o caminho das outras pessoas que estão chegando. Então, chegar nesse topo de Capricórnio é um grande farol. E Vênus, a regente desse ano, ela está, né, nesse momento, retrogradando. Quer dizer, nesse momento não, né? Ela vai agora no dia 19 de dezembro começar a retrogradar nessa casa noturna de Saturno, que é Capricórnio. Então, a Vênus em Capricórnio, que é a deusa do amor, que é a deusa dos valores, daquilo que é importante para a gente, de quando a gente procura contato, procura troca, conforto, aconchego, segurança. Ou seja, o que me faz me relacionar? Ou qual é o prazer que eu tenho para sair da minha casa e querer me relacionar com outro? Ou
Por que que o outro é tão valoroso para mim que eu sou capaz de chamá-lo para vir na minha casa? Então, a Vênus, ela é muito assim, ela é ligada ao valor, ela é ligada ao prazer, ela é ligada à vida acontecendo, à vida prática. Então, essa Vênus em Capricórnio, ela fica seca, ela fica crítica, ela fica seletiva, sabe? E aí ela sentou lá no reino de Saturno e começou assim, ai, por que que eu tô com esse cara? Ai, por que que eu tenho esses amigos? Se só eu que ligo para eles, eles não ligam para mim. Ai, gente, eu tô investindo meu dinheiro no lugar certo? E esses meus valores estão me fazendo chegar em algum lugar? Será que esses valores que eu carrego do desde sempre, da minha ancestralidade, será que isso está me trazendo para um lugar bacana? Então, ela vai ficar aí nessas indagações, que ela entrou em Capricórnio no dia 17 de novembro, e ela vai ficar nessas indagações aí até dia 1º de março, sendo que isso vai ficar mais forte a partir de 19 de dezembro, porque é quando ela faz essa retrogradação. Então, ela vai tocar esses pontos até dia 29 de janeiro. Então, a Vênus, ela está encerrando o ano dela com muitas reflexões frente àquele universo que a gente considerava tão importante. Então, isso bate muito numa ferida que cada um tem em determinado grau, que é da criança abandonada. Que é a criança que vira para os pais, que vira para o parceiro, que vira para os amigos e vira assim: nossa, olha como é que eu sou útil. Nossa, olha como é que eu sou legal. Olha como é que eu sou isso, olha como é que eu sou aquilo. Que é um lugar nosso que esquece que a gente merece ser amado só por ser. A gente não merece ser amado só porque a gente faz isso, faz aquilo outro. Então, a Vênus em Capricórnio, principalmente em retrogradação, nesse final de período de 2021, está mostrando para a gente um lugar meio doloroso, chamado onde é que eu me fiz de macaco de circo para ganhar palma no fim do show. E de ainda por cima virar para o outro macaco que não faz nada e falar assim, olha, você não merece nada não, tá? Porque você não faz show igual a mim. Então, esse lugar em que a gente ou se acha muita coisa na fila do pão, ou não se acha merecedor de nada, esse lugar vai ser muito remexido na gente, nesse último período. Porque muitos valores foram postos em jogo, em xeque, durante todo esse período. Muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem saúde, muita gente ficou sem aquela estrutura de vida que tinha antes. E aí ficou bem claro, né? Quem é que estava perto da gente, porque a gente tinha determinadas coisas que a gente não tem mais. Então, quem é que fica por quem você é e não por quem você tem? Porque pelo que você tem. Então, esse é o grande trabalho dessa Vênus nesse fim de período. E é coletivo, e é para todos, mas é mais forte, né, para as pessoas que têm aspectos em Câncer, aspectos em Capricórnio, e também para os aspectos em Áries e Libra. Ok? Então, a Vênus dando recado e a gente fazendo esse deverzinho de casa, né? Percebendo essas nossas desestruturas emocionais ou aquelas coisas nas quais eu me estruturava, me erguia, o que era o meu pedestal, o que era as coisas que eu defendia tanto, né? As causas pelas quais eu me arvorava e colocava, ah, não, esses são os meus valores, né? Esses lugares estão sendo, assim, extremamente
requisitados emocionalmente. Por quê? Porque muitas dessas coisas aonde eu coloquei a minha energia, porque eram os meus valores, até que ponto essas coisas só serviram para me exaurir e eu não tenho força para o futuro? E Vênus quer que a gente seja feliz. Então, todo lugar infeliz, frustrado, dolorido, mas estão parados nos meus conceitos. Você vai começar a se questionar sobre isso. Porque esses lugares não estão se sustentando, não estão te sustentando. Então é aquele momento em que realmente a gente começa a cuidar da gente, ou esperar que alguém cuide da gente. E é aquele momento em que a gente vai virar para o outro, que a gente cuidava, e vai falar assim, não sei o que é. É que eu percebi que eu passo tanto tempo cuidando de você que eu não estou cuidando de mim. Então é um período de retomada de força, a partir de um ponto em que você vai se desligando das coisas mais dolorosas, para que você tenha força, para realmente ter, inclusive, energia mental, para decifrar o grande enigma que é esse ano de 2022 que vem pela frente. Então, esse lugar venusiano que fala do aconchego, que fala da beleza, ele não tem como sobreviver sendo abandonado. Então, esse lugar em que eu abandonei a minha vida para cuidar dos outros, que eu abandono os meus assuntos para poder me ocupar do outro, porque o outro está pedindo, está perguntando, está... Aos poucos a gente vai silenciar, porque a Vênus está seca. E essa secura é porque ela está sedenta do quê? De desejo, de vontade, de prazer, no quê? Na vida, que está muito restrita. E por mais que a vida seja limitada, por mais que a vida esteja difícil, se a gente não busca esses momentos de prazer, de cuidado, de contato, a gente não consegue. Então, é realmente aquela situação de, às vezes, a pessoa mora num lugar, numa casa, né, sem muito... Enfim, sem ter como arrumar, como decorar, mas consegue um quadrinho, coloca, mantém limpa, sabe? Então, é aquele lugar em que realmente a gente precisa ver a beleza nas coisas ou trazer beleza para as coisas. Encontrar lugares para sentir prazer em estar vivo. Porque senão fica tudo seco. Porque senão é aquela pessoa que não convive com a família porque só trabalha. Ou é aquela pessoa que só convive com a família e não trabalha. Por quê? Não, porque se eu trabalhar, minha família vai começar a torcer o nariz para mim. Então, esse lugar em que não tem espaço para você, para o seu prazer, para a sua alegria, para a sua vontade, é o grande questionamento, é o grande fechamento de contas dessa Vênus para esse final de ano. Sendo que a Vênus vai fazer um aspecto, que é uma Vênus casime, né? É uma conjunção da Vênus com o Sol, no dia 8 de janeiro. Então, antes do ano novo astrológico, a Vênus ela ganha esse holofote, né? E quando a Vênus ganha esse lugar, além dessas reflexões, né, acerca dos nossos relacionamentos, das parcerias, das finanças, né, do dinheiro como um todo, de investimentos, de compromissos, a gente vai começar a pensar sobre as nossas metas a longo prazo. E vai olhar assim para o lado e ver assim, quem é que ficou comigo? Mesmo eu não tendo aquelas coisas que eram interessantes a princípio. E aí eu vou ter vontade de pegar essas pessoas que ficaram e assumir compromissos a longo prazo. Então, não só o início de 2022, mas todo 2022, promete ser um ano assim de paixões, de pessoas deixando seus valores mais claros,
de pessoas que já fazem ou ainda não faziam, pessoas fazendo investimentos a médio e longo prazo, assumindo compromissos, se responsabilizando mais pelo próprio bem-estar. E é um ano bem possível assim, de acontecerem muitos casamentos, inclusive casamentos artísticos, por conta da conjunção de Júpiter com Netuno em Peixes. Então, esse lugar em que eu me uno a outra pessoa, aqui eu percebo que eu não preciso ficar sozinha, eu não preciso, né, dar uma de Mulher Maravilha, bancar e dizer eu não preciso de ninguém. Esse lugar de autossuficiência vai cair por terra a certa medida, até para o capricorniano mais ferrenho. Então, é esse lugar em que eu digo, eu não dou conta de tudo. Eu tenho a minha vulnerabilidade, e isso não é uma fraqueza. Porque quando eu assumo a minha vulnerabilidade e eu trabalho com ela, é na vulnerabilidade que o amor acontece. O amor não acontece em jogos de poder. O amor acontece quando a gente se abre para o outro e mostra para o outro, inclusive, aquilo que a gente chama de defeito. Então, a Vênus, a deusa do amor, fala isso. Por que você quer ser perfeito para ser amado? Por que você exige isso de você? Que lugar é esse que você se acha insuficiente? Esse lugar não existe. Se a pessoa realmente te ama, esse lugar não existe. Esse lugar ama na dor, esse lugar ama na pobreza, esse lugar ama na insuficiência, ama na TPM, ama no dia que está de ovo virado. Então, a Vênus convoca a gente para a gente acreditar no amor. E não que o amor só vem se eu tiver uma moeda de troca. A única moeda de troca possível para o amor é a reciprocidade. Eu amo e o outro me ama também. Então, Netuno com Júpiter em Peixes vem trazer a gente para essa imersão de amor incondicional. Mas isso, a gente só vai ter essa capacidade de mergulhar desse jeito se a gente já exercitar esse amor com a Vênus agora. Porque senão a gente vai começar a entrar no mantra do é bom demais para ser verdade, que é uma frase horrorosa, aliás, né? A gente deveria falar é ruim demais para ser verdade. Mas não, a gente fala é bom demais para ser verdade. E aí vem um amor desse tamanho e a gente tem medo de amar. E aí vem uma oportunidade desse tamanho e a gente não tem medo de assumir a responsabilidade. E aí o cara ganha na loto, não sabe nem aonde começa a gastar, sabe essa sensação do é bom demais para ser verdade? Então a Vênus vem falar assim, prepare-se para aquilo que é bom demais. Aprume-se, aceite, entenda que você merece. Entenda que isso não vai te ser cobrado ali na frente. Porque essa rigidez, porque esse medo, porque esse lugar que a gente se esconde. Porque deixar a criança ferida dominar o nosso universo adulto? Por que tomar as dores da família? Por que sentir culpa de ser feliz, sistemicamente falando? Porque muitos de nós possuem essas dores, inclusive dentro da memória ancestral. Que é aquele lugar em que eu acho que eu consigo amar o outro mais do que ele a mim. Então eu quero ficar doente no lugar da minha mãe, eu quero passar perrengue no lugar do meu filho, porque eu amo tanto que eu gostaria que fosse em mim ao invés de ser nele. Mas eu não aceito que me amem assim. Porque eu acho que eu tenho capacidade de amar mais do que o outro. Porque eu não acredito que o outro me ame tanto quanto eu o amo. Então essa Vênus vem dar uma grande lavada, uma grande enxaguada nesses nossos conceitos limitantes, da forma que a gente veio entendendo o amor, da forma que a gente veio
colocando na cabeça que o amor só acontece dentro desse lugar. E o amor é muito maior do que isso. E esse trânsito maravilhoso de Júpiter com Netuno em Peixe, que só acontece a cada 166 anos, vem acordar a gente para essa capacidade do ser humano de exercer de verdade o amor incondicional. Ok? Então, a Vênus fica casime com o Sol no dia 8 de janeiro e depois, lá no dia 22 de outubro, ela também fica casime, só que em Libra, ok? E aí é mais uma... Enfim, aí lá em Libra vai ser mais complicado, assim, porque devido a todas as coisas que tem, né, uma grande tendência aí de acontecer no ano de 2022, vai ter gente, assim, querendo ser feliz a qualquer custo. E aí casa com o primeiro que aparece, faz negócio e assume compromisso com a primeira pessoa, porque fica numa angústia tão grande da vida acontecer, até porque possivelmente a vida vai começar a acontecer para muita gente à sua volta, que às vezes bate aquela sirene assim, e a pessoa, caramba, só eu que não estou nessa? Porque 2022 vai ser um ano de grandes contrastes. Vai ser um ano de chumbo ou de ouro. Vai ter gente conseguindo fazer o processo alquímico, transformando em chumbo e ouro. E vai ter gente agarrado no chumbo, não querendo se largar daquelas coisas pesadas, falando por que o outro está lá cheio de ouro e eu não estou. Porque a pessoa continua agarrada nas próprias chumbadas. E esse chumbo vai ser principalmente de cunho psíquico e emocional. Então, quem tem coisas pesadas passando na mente com frequência, quem tem coisas pesadas no coração, no emocional, tirando a sua força com frequência, já era para estar cuidando disso. Porque 2022 vai passar voando. E vai ser um fluxo maravilhoso para a gente realmente alquimizar esses chumbinhos que a gente ainda está agarrado, intoxicando a nossa vida, os nossos relacionamentos e tudo que a gente pode fazer. Então, vamos lá. 2022, regência de Mercúrio. Como eu disse, começa no dia 20 de março de 2022. Então, para a astrologia chinesa, é um ano de tigre. E eu vou aqui ilustrar, né, como sendo o ano do Harry Potter com a pedra filosofal. Então, é um ano alquímico, é um ano de iniciação alquímica para todos. O que quer dizer isso? Existem 3 princípios básicos na alquimia, que é o nigredo, o albedo e o rubedo. Né? O nigredo é tudo que diz respeito ao luto, à dor, né? À sombra, à noite escura da alma, a tudo aquilo que a gente perdeu, a tudo aquilo que se foi. E às vezes você quer ter raiva de quem se foi, e você fica, por que você sente raiva? Como é que eu vou sentir raiva? A pessoa não tinha opção, né? Então, todos esses sentimentos em que você se sente impotente, se sente um morto-vivo, se sente drenado, sugado, frustrado, esse lugar escuro, esse fundo do poço, todas essas questões são processos do nigredo. Só que nenhuma noite dura para sempre. E quando esse momento passa, culpa passa, dor passa, luto passa, a vontade, a mania de ser infeliz, você fala, isso tem que passar, eu não sei como, mas isso tem que passar. E aí vem a fase do albedo, que é esse alvorecer, essa capacidade do preto virar cinza e depois virar branco, essa nova página, essa possibilidade que se abre depois que a gente fecha o ciclo, encerra e deixa o passado lá, aonde aconteceu. E não fica arrastando o passado aqui para frente, maculando essa página em branco. Então, esse lugar repleto de possibilidades, ele também é um vão.
que ele está repleto de possibilidades, mas não tem nada acontecendo ali ainda. Então, é o hiato, é o vácuo. É aquele lugar depois que eu sou demitido. Nigredo, pau. E caramba, vou para onde? Não sei. Albedo. Então, é esse lugar do não sei. E às vezes eu tenho tantas possibilidades que eu não escolho nenhuma. Esse lugar também é muito difícil. Esse lugar requer que você tenha um plano. E às vezes você não tem. Quer que você tenha uma resposta. Você pode não ter. Então é um lugar em que você precisa ter o que? Fé. Porque são os últimos passos antes de você virar a esquina. E você só sabe o que vai acontecer depois que você virar a esquina. E aí dá medo. Dá medo de você cometer os mesmos erros. Dá medo de você se frustrar novamente, se machucar novamente, confiar na pessoa errada novamente, fazer os cálculos errados, o empréstimo errado, o que quer que seja novamente. E aí você vai se machucar de tudo que você fez errado, ao invés de simplesmente rever e aproveitar esse espaço, aproveitar esse ato para quê? Para se reorganizar. Por quê? Uma hora o objetivo vem, uma hora a resposta que você ainda não tem se apresenta. E aí você se inflama. Então é aquela pessoa que não tem relacionamento nenhum há anos, está apática, já nem sabe se acredita no amor, já nem sabe se acredita que vai encontrar alguém, não sei o quê, e de repente surge alguém que acende a tua alma. Ou é aquele lugar que eu já estou desgostoso do que eu faço, do meu trabalho, ou eu fui demitido, nem sei mais se eu quero trabalhar com isso. É o lugar em que os filhos saem de casa, o ninho fica vazio, e você se pergunta, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora, que eu não vou cuidar dessas crianças? Você não sabe, você não lembra nem mais quem você é na ausência da função de pai e mãe. É isso, é o albedo. Só que, de repente, surge aquele curso de pintura, surge aquela vaga de emprego, surge aquela pessoa que te acende, e aí vem o rubedo, que é esse vermelhão que te dá, que é a vontade, que é o desejo, que é a paixão, que às vezes você nem se reconhece, você fica, gente, tô ficando louco? E você fica fissurado, você fica focado, você não quer, você fica completamente objetivado naquela coisa. Então você pega com muita força, com muita vontade, muitas vezes até para suprir a sua angústia. É quase que achar um oásis no meio do deserto. Então esses três processos nos serão apresentados muitas e muitas vezes em 2022. E o que é importante da gente entender desses processos? Que o nigredo é brabo, mas não dura. Que o albedo é um hiato sem respostas, mas ele também não dura. E que o rubedo, por mais empolgante que ele seja, ele dá medo. E isso também não dura. Então, esses ciclos entre esses processos vão se apresentar para a gente muitas vezes. Então, quando eu coloquei aqui sobre o Harry Potter e a Pedra Filosofal, é porque o Harry Potter era aquele garoto órfão, morando com os tios, em relacionamentos completamente tóxicos, né? E morando debaixo da escada. Ou seja, completamente reduzido, numa infância absolutamente saturnina, em que ele tinha que ser só resiliente, 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 para não piorar o que já era horrível e insuportável. Ele era humilhado, ele sofria bullying, ele não passeava, ele não tinha festa de aniversário, ele nunca tinha recebido um presente. Era muita, muita, muita restrição. Então, era aquele ambiente entre o nigredo e o albedo, porque era o luto pelos pais, mas ele era tão pequeno que ele não lembrava dos pais, e a única referência que ele tinha de família era aquele quadro tóxico disfuncional. E ele queria ter uma atividade, queria ter um encanto, queria ter uma vontade, mas ele não conseguia se relacionar com ninguém. Debaixo daquela escada, ele não conseguia fazer nada. Então, ele só tinha o quê? A fé, a esperança de quê? De que uma hora isso muda.
Gente, uma hora isso tem que mudar, é impossível que isso dure a minha vida inteira. E o garoto já lá com 11 anos. Até que ele recebe uma carta, que na verdade já era uma carta que ele já tinha recebido muitas vezes e que a família tinha bloqueado lá essa carta dele receber, que era o convite para ir para a escola lá de Hogwarts. Então, de repente, aquilo se acende nele. Mas ele não sabe o que que é, o que que o espera. Afinal de contas, o que que é ir para esse lugar? E a única referência que ele tem é daquela família louca falando que esse lugar é horrível, que as pessoas são malucas, que você não vai para lá de jeito nenhum. Ele só viu a situação dele piorar. Mas ele se agarrou tanto a essa possibilidade de que as coisas realmente se tornassem diferentes. Ele não sabia nem se esse diferente era pior ou melhor, ele só sabia que era diferente, ele já estava topando. Então, esse lugar em que a nossa exaustão do marasmo, do mais do mesmo, desse lugar que eu não me renovo, desse lugar que é cíclico, que se repete, se repete, se repete, ele precisa dessa referência. E se essa referência vem de fora, ou se vem de um lugar dentro da gente, de um sonho que a gente tem desde criança, de uma vontade, de uma curiosidade que a gente tem desde sempre, esse lugar precisa surgir. Ali no caso do Harry, não tinha como surgir de dentro dele. Ele era uma criança, ele tinha 11 anos. Ele estava sob a tutela daquelas pessoas. Então ele precisava que realmente alguém viesse, sabe, com a mão do lado de fora e puxasse ele daquele lugar. E isso aconteceu. E ele foi para a escola. E aí ele precisou de um ato de fé, de se jogar, até na hora de entrar no trem para ir para a escola. Então, esse ato de fé, em que ele se jogou e ele vai de encontro a uma parede para poder, né? Ele viu outras crianças fazendo isso antes dele, ele viu, é possível. Então, esse lugar em que às vezes a gente se inspira numa senhora de 80 anos que vai fazer a sua primeira faculdade, a gente fala assim, é possível. Esse lugar que a gente vê alguém se curando de câncer, a gente fala, é possível. Então, esse lugar vai se apresentar para a gente muitas vezes no próximo ano. Para que a gente jogue toda a nossa energia nesse universo de possibilidades, que traz coisas para a gente que até então sequer passavam pela cabeça da gente. E assim ele se sente naquela escola. Então, esse desejo, força e realização é representado na astrologia por Vênus e Marte, principalmente quando eles fazem uma conjunção. É a conjunção dos obstinados. Então, esse lugar em que você quer namorar, quer estar com os amigos, quer construir um patrimônio, quer ter parceiros, quer tudo, né? A gente vai ter essa conjunção em 2022, no dia 12 de fevereiro. Então, tudo aquilo na sua vida que está um marasmo, que você não tem resposta, que você não vê uma porta de saída, que você não tem coragem para fazer, essa ambiência vai surgir. Então, se isso não surgiu de dentro para fora em você, isso vai surgir em algum lugar nesse período. Então, assim, mesmo antes do ano novo astrológico começar, é possível que esse ano já comece para você, e muito antes do carnaval, né? Porque aí é 12 de fevereiro. Então, vamos lá. Esse menino, o Harry Potter, repleto de medos, de dúvidas, de sentimento de abandono, né? A síndrome do órfão, precisou encontrar uma força. E ele foi encontrando essa força no caminho, por tudo que ele conhecia, pelos amigos que ele fez, a primeira vez que ele tinha amigos. E aí ele descobre que dentro dessa escola, todo mundo já sabia que ele era famoso. Famoso por uma história de vida que ele mesmo não conhecia. E essa história de vida acabou levando ele a saber que existia uma coisa chamada pedra filosofal. Então, Saturno é essa restrição, né? É tudo que diz respeito à pedra, à ancestralidade, ao esqueleto, à estrutura, aos dentes, aquilo que a gente não pode ficar sem. Tá? E filosofal, regido por Júpiter. Todas as filosofias, as religiões, os conceitos, a ligação com algo mais alto, é Júpiter. Então, essa pedra filosofal, né, desse primeiro movimento de vida desse menino,
representa essa conjunção, em que eu preciso pegar esses opostos, né, que são os dois planetas sociais, Júpiter e Saturno, e encontrar um lugar uno. E essa pedra filosofal no filme, ela foi criada pelo alquimista, né, o Flamel, e, enfim, era a pedra do elixir da imortalidade. Então, esse lugar, e era uma pedra vermelha, né, esse chakra básico, essa vontade, esse desejo de vida, precisava surgir nesse menino, que até então só conhecia a morte dos pais e uma vida de morto-vivo dentro da casa desses tios. Então, esse lugar que precisava ser aceso dentro dele, que precisava acender os aspectos de Júpiter dentro dele, também de Saturno, né? Porque ele só tinha conhecido uma vida saturnina, então agora eu fui para a vida jupiteriana, e como é que eu faço para não ir para o excesso de Júpiter? Equilibrando com esse Saturno. Então, esse menino, 11 anos, né? Então, 12 anos é o primeiro retorno de Júpiter. Se eu fosse fazer, né, um mapa do Harry Potter, eu diria, olha, ano que vem vai ser o seu retorno de Júpiter. E realmente, no filme, para ele foi, porque foi um período de extrema expansão na vida dele. E aí eu estou falando isso por quê? Porque Júpiter vai entrar em Peixes em 2022 e vai se unir a Netuno no dia 12 de abril. E isso é simplesmente maravilhoso. E por que que o cosmos, sei lá, né, vai dar uma benesses para a gente desse tamanho? Para a gente usar. Por quê? Porque os outros aspectos, na sua maioria, inclusive Marte fazendo conjunção com Plutão no dia 2 de abril, representa como no filme, né, as figuras que eram os dementadores, que eram figuras que se alimentavam da tristeza dos outros. E quanto mais memórias tristes eles tinham, mais os dementadores iam lá se alimentar daquele lugar. Então, 2022, por muitos aspectos, pode ser um ano bem difícil, tá? Pode ser um ano de cataclismas, um ano de movimentos de calotas e de crosta terrestre, que podem causar, né, variações climáticas e, enfim, todas as coisas, né, que a gente não quer que aconteçam, mas que vão colocar esse nosso amor incondicional na prática. Então, não é só receber, é saber usar. E se a gente vai usar isso com os nossos, né? Porque a nossa vida, por algum motivo, vai ficar à parte disso tudo. Mas eu acredito que ninguém vai ficar à parte, assim como ninguém conseguiu ficar à parte do Covid, assim como ninguém conseguiu ficar à parte do 11 de setembro. Esse lugar vai precisar ser usado. E aí eu estou apontando isso pelo seguinte: os Estados Unidos, esse ano de 2022, vai ter uma coisa chamada retorno de Plutão. Então, Plutão em trânsito vai bater em cima do Plutão dos Estados Unidos, e isso vai acontecer num grau em que a última vez que isso aconteceu foi um grande terremoto em Los Angeles. Então, a tendência, astrologicamente, aponta para vários desprendimentos estruturais, tanto no corpo do planeta, quanto no nosso corpo emocional e psíquico, que vai fazer a gente se mover em direção aos nossos medos, ou em direção à coragem que quer amar, e quer trocar, e quer cuidar, e quer fazer, e quer ser cuidado, e quer ser amado, e também sabe dar ajuda como pedir ajuda. Então, esses aspectos trazem essa queda das cascas de ferida, tanto de quem se diz forte e vai ter revelado as suas fraquezas, como quem entendeu que as suas fraquezas, na verdade, podem ser potencialidades, porque revelam uma sensibilidade que muitos, se têm, né, ainda não colocaram em prática.
Então, 2022 vai voar com uma série de acontecimentos que possivelmente a gente vai ter pouco tempo hábil para assimilar mentalmente. Porque as coisas vão acontecer mais rápido do que a gente consegue elaborar. Vão acontecer mais rápido do que eu consigo digerir emocionalmente. Então, essa rapa da Vênus, né, em Capricórnio, fazendo inclusive conjunção com Plutão, esse mesmo Plutão, e finalizando esse ano de Vênus, pedindo que a gente veja quem está do nosso lado e por que está. Se a resposta não for por amor, e não o seu amor por ela, mas também o amor dela por você, um amor sem condições, sem pré-condições, sem preconceitos, um amor que está acima das diferenças. Se a resposta não for essa, imagina se acontece alguma coisa. Então, é um lugar da gente valorizar, revalorizar, validar e revalidar essas pessoas que têm essa capacidade de perguntar como você está, não porque vai ganhar alguma coisa em troca. De querer estar do seu lado, não porque você tem dinheiro, não porque você tem uma casa, não porque sei lá o que você tem, status, não sei. Mas esse lugar que a pessoa quer ficar do seu lado, por quê? Porque ela te ama. Só. E ela te ama desde quando você faz sucesso, né? Porque tem gente que quando a pessoa faz sucesso aí já deixa de amar, né? Fica com inveja, fica, sei lá, com outra coisa. Tem gente que só se ama no perrengue, né? A outra começa a florescer, começa a dar um defeito aí. Ou tem gente que só ama enquanto você é funcional. Se você ficar em cima de uma cama, se você virar um vaso de planta, que tem que botar no sol e tirar do sol, a pessoa deixa de te amar. Então, olhem bem no entorno de vocês para essas pessoas que realmente amam, para essas coisas que você realmente ama, para esses valores que realmente só alimentam o amor em você. Porque são essas coisas que vão te sustentar estruturalmente, não importa o que aconteça. Não importando o que aconteça. Então, gente, vamos lá. Plutão, em 2022, ele está em Capricórnio desde 2008. Então, em 2022, ele vai passar a régua aí, vai fazer o fechamento das crises, e isso vai lidar com a geopolítica, com questões territoriais. Segundo o mapa do Brasil, é possível que a gente tenha algum tipo de invasão territorial, tá? Ou mesmo tomada de território. E é um ano de eleição, não sei nem se essa eleição vai acontecer. Astrologicamente, a coisa está botando uma dúvida severa nisso aí. É possível que aconteçam alguns movimentos políticos que impeçam a eleição de acontecer, tá? E questões também ligadas ao auxílio internacional. Então, é possível, caso exista algum movimento mais intenso da natureza, principalmente nos Estados Unidos, tá? Que dos mapas que eu olhei é o que tem mais indicativo, é possível que esse pessoal venha aqui para o Brasil. Tá? Então, assim, é um movimento realmente assim, Júpiter e Netuno em peixes, quer dizer assim, acabou as linhas de contorno, acabaram os territórios, acabou eu sou daqui e você é dali. Peixes, visualmente falando, é um quadro impressionista, em que você vê as cores separadas, mas você só entende o figurativo da obra numa determinada distância. Então, você só entende se você interage. Então, esse lugar em que a interação vai ser o grande fluxo é um ano de Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da troca, do comércio, da agilidade. E ele não fica escolhendo com quem ele negocia, não. Ele vai do Olimpo ao Hades. Ele dá nó em pingo d'água com lacinho. Então, muitas vezes, se a gente se recusar ao movimento, é possível que a vida cobre isso da gente.
se vira para dar nó em pingo d'água com lacinho. E quanto mais dentro do amor a gente tiver, mais a gente vai conseguir fluir, não importa o desafio. Então, Plutão vai sair, né, daí em 2023, e aí ele vai entrar em Aquário de 2023 até 2043. Então, isso significa, lá no filme do Harry Potter, né, quando ele descobre que o Voldemort, né, ele está vivo porque ele plantou uma coisa que no filme eles chamam de Horcrux. O cara colocou a energia vital dele em determinados objetos, né? E todos os 8 filmes passam pela destruição desses objetos para que esse vampiro, esse semi-vivo, semi-morto, sei lá como é que a gente configura, classifica aquela criatura, para que tire dele essas âncoras pelo mundo que só se destinam a um cara que quer ser um ditador, que quer arrasar com todo mundo, acabar com todo mundo. Então, todas essas figuras e todas essas partes nossas que não conseguem acreditar e se conciliar com o amor, essas partes nossas serão convidadas à despedida, ao desapego. Serão convidadas a pegar essas âncoras em que a gente se liga ainda ao medo, à incerteza, à insegurança, e fala assim, larga isso aqui, ó, troca a insegurança pelo amor. Larga isso aqui, troca o medo pelo amor. Larga isso aqui, ó, troca o receio, o seu preconceito pelo amor. Então é realmente pegar cada chumbo que você tem na vida e transformar em quê? Em ouro. Cada uma dessas coisas. Então, teremos aí, né, 4 retrogradações de Mercúrio, sendo que 3 retrogradações são duplas. Então, no ano de Mercúrio, 4 Mercúrios retrógrados. Então, eu vou aqui falar desses 3 primeiros, né, que são duplos, que são do dia 14 de janeiro a 3 de fevereiro, entre Aquário e Capricórnio, onde muita gente vai retomar compromissos antigos. Então, a galera aí que ainda gosta do ex, a galera aí que foi demitida do emprego e o patrão vai chamar de volta, pensa bem se você quer retomar esses compromissos antigos, porque eles vão se apresentar num volume assim considerável, ok? Então, pensa se você tem compromisso com o novo ou se você quer voltar ao antigo repaginado, sabe assim? Ah, essa versão do livro foi revista e ampliada. Então, ou você volta para o antigo numa versão revista e ampliada, ou comprometa-se com o novo, ok? Porque essa antiguidade aí vai visitar a gente aí nessa primeira retrogradação. Segunda, do dia 10 de maio ao dia 3 de junho, uma retrogradação entre Gêmeos e Touro, ou seja, vai cutucar os 2 signos que receberam o nó do norte coletivo agora no último ano e meio, exatamente no período do coronavírus. Então, todas essas questões serão finalmente raciocinadas por Mercúrio, tudo que eu passei nesse último ano e meio, eu vou conseguir criar uma metanoia referente a isso, né? Ter um insight, ter um entendimento de por que essas coisas, ou para que essas coisas aconteceram comigo. Porque esse porquê e o para quê foram esses últimos 2 eclipses que a gente teve, né? O eclipse do dia 19 de novembro foi um eclipse que trouxe para a gente realmente essa pergunta maior, né, do para que eu faço isso, para que eu manipulo as pessoas, o que eu estou querendo ganhar com isso. E o eclipse do dia 4 de dezembro agora, solar, em Sagitário, que vai trazer para a gente aquelas velhas perguntas do porquê. Por que eu estou vivo? Por que eu acredito nessas coisas? Por que eu me ligo a determinada crença?
Porque a crença, a filosofia, os direitos, o senso de justiça, tudo isso vai ser só entendido de uma forma mais ampla nessa retrogradação de Mercúrio, tá? Entre 10 de maio e 3 de junho. Então, tudo que a gente tenha medo de mudar, a gente vai entender aí. Mas isso vai ser remexido e vai incomodando você até lá. E lá você vai realmente, assim, conseguir elaborar, né? De lá não passa, vou botar dessa forma. Depois, a terceira retrogradação é entre 9 de setembro e 2 de outubro, em Libra. Libra e Virgem. Então, é o lugar em que a gente vai rever contratos, a forma da gente se comunicar, as parcerias que a gente fez e, principalmente, como está a nossa saúde, a nossa constância, a nossa capacidade de se cuidar na prática. E aí, por último, a última retrogradação já é em 29 de dezembro e atravessa o ano aí até 18 de janeiro, em Capricórnio, onde realmente a gente vai perceber que a gente não deu conta de tudo. É igual aquela história do meme, né, em que eu comecei o ano querendo emagrecer 8 quilos e agora faltam só 15, né? Então, é esse lugar em que você percebeu que você não deu conta e vai realmente levar mais a sério a otimização do tempo e os seus distúrbios de prioridade frente a compromissos. Agora, para fechar, nó do sul e nó do norte, nodos lunares, o que eu chamo aí de cabeça e cauda da cuca, né? Porque a cuca te pega daqui, te pega de lá. A cauda da cuca, o nó do sul, né? Que para mim são os talentos que cada um traz, mas também tem a ver com a ancestralidade, com o lugar de sempre, aquilo que você repete, o padrão da sua família, o padrão da sua sociedade, da sua cultura, as crenças arraigadas. Esses nodos, né, vão migrar aí do eixo Gêmeos e Sagitário, que é o eixo da comunicação, para o eixo do poder, Touro e Escorpião. E quem está em Touro? Titi Urano. Titi Urano bagunçando tudo, desestruturando nossa vida, botando a gente de perninhas pro ar. Titi Urano é aquele cara que acende a luz e pega as baratas na cozinha, entendeu? Só que ele já acende a luz com flit na mão. As baratinhas ficam tudo com a perninha pro ar. É isso que o Urano faz, é de repente. Né? Ele pega a gente no pulo. Quando a gente pensou que ia fazer a festinha, Titi Urano pega. Titi Urano em Touro até 2026, aprontando a bagunça na nossa vida. Né? Vênus, alguma hora, vai conjuntar ele para sossegar um pouco o homem, só um pouquinho, mas vai. Né? Que tem esse eixo do poder? Gente, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Então, esses nodos lunares são a grande dica do se apega no amor, por favor. E aproveita esse Júpiter e Netuno em peixes com tudo. Faça um mergulho na sua espiritualidade, no seu autoconhecimento, em tudo aquilo que fortalece você de dentro para fora. Em tudo aquilo que não deixa você ser arrastado pela tsunami que for. Faça isso, porque quem ficar em jogos de poder e de manipulação é um eclipse atrás do outro em 2022, quebrando qualquer crença que a gente tenha no poder. E aí os poderosos, ó, tá? Inclusive aí com eclipses severos, indicando aí reis e rainhas dando tchau para o mundo, ok? Inclusive chefes políticos e digo até mesmo o Papa. Então, 2022 vai ser do babado, tá? Em matéria de o mundo que eu conhecia e agora, como ficou? Vamos ficar num albedo que vai precisar da gente reacender o rubedo muitas vezes. E pegar o nigredo e falar assim, tchau, passado, tchau, o que eu era, tchau. O jeito que eu pensava que ia dar certo, tchau. E ir para o funcional. Então, eclipses, quem quiser anotar aí. Os eclipses, cadê onde é que eu anotei? Onde eu anotei?
Caramba, gente, desculpa, que é muita informação. Bom, daqui a pouco eu acho. Então, não estou achando mesmo. Então, gente, esses eclipses vão sacudir esse eixo do poder e vão, ora, tá? Trazer essas energias de touro para a gente, ou seja, vão mexer no nosso senso de segurança. Vão mexer nas nossas comodidades. Vão mexer nessa ferida do abandono, que é o lugar que, se eu me sentir abandonado por um, eu que vá logo buscar relacionamento com o outro. Não fica ali no chororô, não. Então, é assim, zero de vitimismo. Por mais que te aconteçam as coisas mais absurdas da vida, zero de vitimismo. E no eixo de Escorpião é aquilo da minha sombra que eu não quero olhar. São os meus talentos ocultos que eu insisto em esconder. É tudo aquilo que está dentro do armário e eu não quero sair do armário. E aí eu não estou falando só de sexualidade. Eu estou falando de tudo que está na tua cabeça, ninguém está percebendo, né? Na tua cabeça está tudo em segredo ainda. Mas a cada eclipse, né, aquilo que está na tua cabeça, realmente assim o pessoal vai ver direto. E assim, não só nosso, individual, mas os segredos da humanidade serão revelados. Então, 2022 é um ano que a cada terremoto que aconteça, cada mexida de terra, cada o que quer que seja que aconteça, é possível que a gente tenha notícias, tá, sobre grandes descobertas de segredos de antigas civilizações da humanidade. Então, é um ano em que a ancestralidade vai ser revelada de uma forma muito impactante para todos nós. A tendência, né, é essa. Tá? Então, é um ano assim, em que tanto descobertas arqueológicas quanto descobertas astronômicas, tá? Com Urano em Touro, né? Então, toda a questão de descoberta sobre novos planetas, novas civilizações, o que quer que seja, tem uma grande tendência em a gente ter esse assunto muito, muito em pauta, e isso só vai num crescente até 2026. Então, pessoas, a princípio, né, é muita informação, mas é isso, não vou me alongar, até porque eu gostaria de fechar aqui, dentro dessa história do Harry Potter, que é o seguinte: quando ele finalmente encontra essa pedra filosofal, ele encontra essa pedra através de um espelho mágico que tem nessa escola, que é o espelho de Ogezed, que é a palavra desejo, ao contrário. E esse espelho revela, não só para esse menino, a vida que ele poderia ter tido, caso os pais dele estivessem vivos, então ele teve que se curar dessa questão de órfão, desse desejo eterno de voltar aos pais, de ter a vida que ele não teve, e aceitar a vida que ele tem agora, porque senão ele ia acabar sendo engolido pela imagem do espelho, que é esse processo narcísico que às vezes a gente vive. Ao invés de aceitar o que tem, continuar sonhando com o que poderia ter sido. E aí ele consegue resgatar essa pedra filosofal. Mas ele consegue isso através de um professor que estava servindo lá, o Voldemort, que é o do mal lá na história, que é um professor que tinha duas caras, literalmente. Porque ele tinha a cara dele, e ele era o professor de proteção das... Como é que é? Era professor de proteção das artes das trevas. Só que ele era gago, ele se tremia inteiro, ele era todo frágil, quer dizer, ele está ensinando uma coisa que ele mesmo não conseguiu, né, se defender. Então, essa personagem revela essa hipocrisia, revela os nossos processos narcisísticos, revela esse lugar em que o que a gente quer é mais forte do que a gente tem, e a gente não faz o que a gente pode com o que a gente tem, que a gente fica
preso nesse lugar que tinha que ser o que eu quero. E aí esse duas caras aí revela que do outro lado da cabeça, o que ele tem é a figura desse ser do mal aí, que tem ligação aí com o passado do Harry Potter. Só que esse ser do mal não pode tocar no Harry Potter, porque ele sente dor toda vez que toca no garoto. Por quê? Porque a vida desse menino só foi salva porque a sua mãe se lançou na frente do que ia atingir a criança. E aí essa criança foi salva pelo amor da mãe. E para esse ser que estava no mal, na crença do mal, tocar em algo que foi amado a esse ponto era insuportável. E por conta desse amor, dessa pureza de coração, é que esse menino alcançou a pedra filosofal. Então, se tem alguém aí que às vezes fica apagado, fica sem desejo, fica sem fé, fica sem esse lugar, que não acredita no poder que o amor tem, 2022 vai ser o ano que você vai precisar ir para Hogwarts, vai precisar constelar os seus ancestrais, vai precisar se colocar nesse lugar saudável do seu sistema em que você é amado. Não por quem você é, mas simplesmente porque você existe. E é esse lugar que impede que o mal te ataque, que o mal se apodere de você. A partir dessa pedra filosofal, que era a pedra da imortalidade, mas esse garoto ele entendeu que ele não precisava ser imortal. Não era um desejo da alma dele, o desejo da alma dele era estar vivo. Não de infinito, igual o Flamel. Mas aqui, agora, com quem? Com os amiguinhos que eu acabei de fazer, com essa escola que eu acabei de conhecer, com tudo que eu posso aprender aqui. Esse lugar que é a experiência de estar vivo. E não à toa, né, nos filmes, o Harry Potter está sempre lá no jogo de quadribol, né? Atrás daquela bolinha que voa, que nada mais é do que uma bolinha com as asinhas de Mercúrio. Então é esse lugar que tudo em mim que me prende ao passado doloroso, que é o que faz ele ficar ligado ao Voldemort. Quanto mais ele se liberta desse passado doloroso, mais ele consegue voar, mais ele consegue ser quem é. E aí quem assistiu todos os filmes sabe, né, que lá no final ele conseguiu o quê? Construir uma vida para ele, uma família, uma história, a partir do quê? Da própria experiência, que sim tinha uma grande parte referente àquilo que ele era, né, aquilo que lhe deu origem, mas que ele entendeu que ele não era resumido àquilo que lhe deu origem. Ele podia ser muito mais. E ele só conseguiu ser por conta do amor. Então, é foco no amor, é um mergulho na autoexperiência em 2022 e realmente, assim, colocar todo esse amor que a gente consegue sentir e ter na prática. Ok? Então, está aberto aí para perguntas. E, enquanto isso, eu vejo se eu acho aqui os eclipses. Tá. Tem alguém que queira... Eu quero fazer uma pergunta, mas eu vou dar o lugar aí. Tem alguém aí que quer ter alguma dúvida? Já mandei a data do eclipse para ela. Obrigada. É o que você quer? Não, eu falei que eu já mandei a data do eclipse. É que eu anotei todas as datas do eclipse aqui e não estou entendendo onde eu anotei, que eu não estou vendo. 30 de abril, 16 de maio, 25 de outubro e 8 de novembro. No momento que eu Isso. Perfeito. São 4 eclipses. 2 solares, 2 lunares. Né? Em Escorpião e Touro. O primeiro eclipse que a gente teve dessa série foi esse agora em 19 de novembro, que foi o eclipse em Touro. Então, a gente precisa entender um princípio básico aqui, né? Que o eclipse lunar, ele acontece sempre na lua cheia. Então, é como se ele fosse uma mega, ultra, master, blaster, lua cheia.
instintivas, lunáticas, em que a gente faz a besteira e depois fica, gente, eu não estou me reconhecendo, né? São as questões geralmente suscitadas por um eclipse lunar. Agora, o eclipse solar, ele é como se fosse uma mega lua nova, ele acontece na lua nova, então é como se ele fosse uma mega lua nova, então é um período, assim, em que eu posso me renovar de uma forma, entender como é que eu faço para me renovar e quebrar círculos viciosos de uma forma, assim, com um ambiente muito mais favorável para isso do que em qualquer outra lua nova que a gente tenha durante o ano. E isso vai acontecer nesse eixo do poder. Mais alguma pergunta? Carla, você falou que em abril, parece que é 2 de abril, né? A conjunção de Mercúrio com Júpiter e Netuno em Peixes, não é isso? Não, Netuno e Júpiter, 12 de abril. 11 de abril. Não, 12 de abril. É uma conjunção que acontece a cada 166 anos. Vai ser o grau 23,58, para quem quiser olhar no mapa. Qual grau? 23,58. 23,58. É porque eu tenho Vênus em Peixes na casa 4. Então, ela vai se dar bem na minha casa 4, certo? Né? Porque... Casa 4 é a casa, né, naturalmente de regência de câncer, né? Então, o amor incondicional aí vai realmente assim, visitar a sua família, né? Botar dessa forma. Como é que eu posso botar? Não entendi direito o que é que está falhando, está fraco. Essa influência na sua casa 4, que naturalmente é da regência, né, da Lua e de Câncer, vai trazer para você uma grande expansão a nível emocional, principalmente nas relações familiares. Tá. Nas familiares, não é isso? Isso. Tá. Era essa a minha dúvida. É dia do meu aniversário também. Olha, legal. De abril. Vai ter uma conjunção em cima do Sol, hein? Eita! Vai dar uma... Possivelmente vai ter uma conjunção, ou pelo menos uma densificação das energias no Sol natal, né? É realmente um momento de realização. Vai dar tudo na casa 5. Mercúrio. Gente, é só o meu que está pipocando ou de vocês também? Eu também. É o microfone de Thelma. É o alto-falante de Thelma. Tá, é porque tá com interferência. Então, mais alguém aí com pergunta, querendo levantar a mãozinha? Aproveita, gente. Pergunta, menina. Alguém? Ô, Carla. Diga, Jorge. Obrigado, Mônica. Eu também agradeço a sua presença. Você falou que ano que vem tem eleições, né? Como é que vai estar esse clima aí para o ano que vem? A pergunta né, Jorge, se tem eleições, né? Porque assim como o astrólogo lida com previsões, né, que também não é muito diferente do que o meteorologista faz, às vezes está lá a previsão de chuva, né? E cadê a chuva? Às vezes, só o fim de semana todo, daqui a pouco está você com o guarda-chuva aberto, correndo para recolher as roupas na porta. A eleição está meio por aí, entendeu? Eu não estou vendo, assim, como é que eu vou dizer? O clima habitual de uma eleição no Brasil. Não tem nada em matéria de indicativo que a gente vai viver um clima de normalidade, de qualquer nível. Agora, o que vai acontecer da mesma forma que os astrólogos lá vêm avisando, né?
muitos desde 2008, desde que o Plutão entrou em Capricórnio, todo mundo vem cantando a pedra astrologicamente de 2020, que foi aquela conjunção, né, absurda, né, o trio calafrio lá em Capricórnio, que o bagulho ficou doido, né, que foi Júpiter, Saturno e Plutão. E, putz, em Capricórnio, caraca, vai acontecer alguma coisa no mundo. Só que aí Netuno também já estava lá em Peixes. O pessoal ficou tão focado em Capricórnio que não considerou que Netuno em Peixes, geralmente, a cada 160 e blau anos, rege uma epidemia. Mas a gente não achou que ia ter um coronavírus, você está entendendo? Então, a gente está num movimento astrológico tão, como é que eu vou dizer, tão à parte, tão intenso, de vários aspectos ao mesmo tempo, que às vezes uma coisa chama a tua atenção aqui e parece o mágico, né? Ele te embroma aqui, ele chama a tua atenção aqui, mas ele está fazendo um negócio aqui embaixo. Então, essas eleições, possivelmente, vai ter algum movimento social aí intenso, e o que me preocupa é que esse movimento social intenso pode ser rebelião, pode ser realmente, assim, tiro, porrada e bomba, né, como se diz, porque Marte vai fazer conjunção com Plutão no dia 2 de março. E Marte vai aprontar em Áries em 2022. Então, é o que eu estou falando, assim, na verdade, 1 hora para falar todos os aspectos de 2022 é muito pouco. Então, a gente vai ter um ano, assim, de muita atividade. Então, assim, no dia 3 de março, né, o Marte conjunto com Plutão em Capricórnio, inclusive pode surgir uma nova variante do coronavírus, tá? Porque Plutão é o rei do Hades, é o cara, né, que, enfim, que define como é que eu vou dizer, as coisas mais pesadas, vou botar dessa forma, as coisas que exigem da gente um certo desprendimento, uma certa morte, inclusive simbólica. Então, depois, dia 5 de abril, ele faz conjunção com Saturno, né? Eu já falei um pouco de Saturno aqui para vocês entenderem, né? Que o cara ele não ri de piada, vou botar dessa forma. Depois, dia 18 de maio, ele faz a conjunção com o Netuno. Então, Marte é um grande ativador, é um grande disparador do zodíaco. Às vezes, as coisas em astrologia, elas não acontecem na conjunção dos fatores. Mas a conjunção está aqui e aí Marte está aqui, né? Aí Marte vai fazendo assim, tá, e bota o relógio para despertar. Então, a semente foi plantada aqui, mas é Marte que faz entendeu? A folhinha sair da Terra. Então, Marte vai disparar esses fatores também no dia 29 de maio, que é a única conjunção, assim, que pode ser mais benéfica, que é a conjunção dele com Júpiter em Áries. Então, quer dizer, o cara está em casa, ele é regente de Áries. Então, assim, é realmente um momento de conquistas, de expansão. Agora, quem quer conquistar os povos e expandir a violência, o problema não é da faca, é da mão que segura. Então, todos os aspectos que eu trouxe aqui, eles têm a sua luz e a sua sombra. Mas aí, como é que estão as massas? Estão inflamadas. Como é que estão as pessoas? Estão passando necessidade. Tem gente que, mesmo passando necessidade, estende a mão para o vizinho. Tem gente que está no casarão, no carro blindado, não falta nada e não ajuda ninguém. Então, esse lugar é que vai ser muitíssimo questionado em 2022. E as pessoas que até agora estão esperando quietas podem realmente se mover para uma ação popular. Agora, do jeito que as pessoas são movidas até por postagem fake news no WhatsApp, né, que estamos nesses tempos, imagina se um cara aí move as massas antes das eleições. Vai ter eleições? Principalmente se houver uma invasão territorial, como existe essa tendência. Se houver algum movimento, né, mais forte aí do planeta. Vai ter eleição? Eu não estou vendo essas eleições acontecerem, sinceramente. Não só do ponto de vista astrológico, acho que nem precisava da astrologia.
Só da gente olhar como é que a sociedade está agora. Voltando na referência do filme, nos dementadores, né? Para quem viu o filme, que eles, igual um langanho, parece aquele cabelo que você tira do ralo, né? É isso que é a criatura. Toda vez que a gente gastar, focar, fincar a nossa energia nesses assuntos que são desesperadores muitas vezes, igual muita gente não descolava o olho da televisão durante o Covid, acompanhando os números. Esse lugar que suga, que drena a sua energia, que te leva para um lugar infeliz que não acaba. Esse lugar é contraditório ao amor. Só que muita gente vai para esse lugar porque diz que isso é amor ao próximo. Fica lá chorando, faz corrente de oração e fica lá. Isso é válido? É claro que é, mas é mais válido sair de casa e estender a mão. É mais válido juntar com os amigos e fazer uma cesta básica. Só deu para fazer uma? Não importa, mas é menos uma família com fome. Então, esse lugar em que eu não posso cair na balela de me lamentar, isso é um foco primordial em 2022. Porque é possível que surjam muitos motivos que façam a gente cair nesse lugar. Só que esse lugar não pode nem ser considerado. Porque se o Harry Potter ficasse lá no Dementador, naquele momento, né, que o bicho foi lá dentro do trem e ficou lá nele, o resto do filme não acontecia, você está entendendo? E a gente tem uma vida pela frente. Então, toda vez que a sociedade ou os movimentos apresentarem algum tipo de dementador para a gente precisa sair disso e aproveitar aquilo que o dementador revelou, essas nossas feridas internas, essas lacunas, esses buracos na nossa estrutura e trabalhar isso. Agora, eleição, não vejo realmente não vejo. Beleza. E aí, gente, mais alguém? Alguma pergunta? Bom, vou pontuar aqui uma questão referente ao eixo do poder, que é onde estão os nodos lunares, porque a palavra poder, às vezes, a gente liga só à política, ou liga só aquelas pessoas que são mais manipulativas, ou mais proativas, ou mais, sei lá, workaholic, né? Só que o poder diz respeito a você ser capaz de fazer as coisas. Eu posso. Então, você pode fazer as coisas. Não quer dizer que você queira, mas você pode. Então, esse eixo do poder também vai trazer para a gente quando a gente pode e a gente não faz, e quando a gente quer, mas está impotente. Então, a gente vai viver esses dois extremos, né? Se eu posso porque eu não faço, e lidar com esse sentimento de impotência mesmo querendo. É uma coisa que vai ser remexida na gente bastante, não só esse ano, como uma parte até outubro de 2023, tá? Esses nodos estarão aí nesse eixo. Agora, o que é política? Política é a habilidade de você decidir que coisas serão feitas. E política é uma palavra interessante, que ela vem da ética da polis. Então, é preciso ter ética para poder decidir. É preciso ter ética para lidar com essa habilidade. É preciso ter senso, não só de disponibilidade, mas também de prioridade. Só que a maioria das pessoas não tem senso de prioridade, tem distúrbio de prioridade. Eu estou em casa, estou trabalhando em casa, e eu fico lá lavando a louça, varrendo o quintal e não venho trabalhar. Eu tenho meus filhos, meus netos, eles são os pequenos, eu podia estar curtindo, não. Eu estou na rede social. Eu podia dormir mais cedo para cuidar da minha saúde, não. Eu vou zerar a série no Netflix. Então, o senso de prioridade também vai ser uma coisa muito mexida em 2022 e 2023.
para a gente otimizar a nossa vida, o nosso tempo, em tudo aquilo que a Vênus vem perguntar agora, até o início de março, do o que realmente é importante para você. E aí, gente, mais alguma pergunta? Você falou sobre a questão do ex voltar, dos relacionamentos, mas aí o conselho é não dar ouvido ou não olhar para o que já passou. Seria isso? Não, o conselho é o seguinte: o nó do sul, tá? O rabo da cuca, onde a gente fica com o rabo preso, né? Pensa na cuca. Minha mãe que falava assim: passou, deixou a porta aberta, por quê? Vai ficar com o rabo preso se fechar a porta, né? Então, aquele lugar que a gente, enfim, passa despercebido. O nó do sul vai estar em Escorpião, que é exatamente a casa dos segredos, das coisas ocultas. Então, não só por isso os segredos da humanidade serão revelados, mas também muita gente vai conseguir aí desencalacrar inventário, herança, né? Os tributos serão muito discutidos em 2022 e 2023. Para que eu pago esse monte de imposto? Isso vai entrar na rodinha, tá? Pessoas que têm ganhos ocultos vão cair na mídia, vão ser desmascaradas, será revelado. Todas as questões psíquicas vão ficar muito inflamadas. Então, quem ainda consegue disfarçar aonde está precisando tratar vai cair no indisfarçável. Talentos ocultos também vão surgir para muitas pessoas. E todas as questões relacionadas a abuso. E aí você pensa, Carla, você está falando isso tudo. Eu estou falando daquilo que é antigo. Mas por uma capa, por uma máscara, não vem, né, sendo revelado. Agora, tem as coisas que você acha que você descobriu. Descobriu que aquela ex te traiu, descobriu que aquele patrão não depositou teu INSS, sabe coisas assim? E aí esse cara vai e te chama de volta, essa mulher te chama de volta. Tu vai voltar por quê? Eu te digo por quê. Porque a gente tem a droga da necessidade de ser reconhecido. E aí, se vier alguém falar para você, olha, eu pensei melhor, você é uma pessoa ótima, eu que fui um babaca, né? Não, porque se eu tivesse te dado valor, você foi um funcionário ótimo, a empresa não andou depois que você saiu. É tudo que a gente quer ouvir. Então, esse canto da sereia vai naquele lugar, seu frustrado, até porque o último eclipse, né, fez oposição com a Lilith, que é a nossa frustração, principalmente naquilo que a gente quis falar e a gente acha que a gente não se fez entender. Gente, se eu falei que eu amava, por que ele me traiu? Ele não entendeu? Porque a gente acha que o problema é sempre nosso. Então, esse lugar em que você quer provar para você ou ouvir do outro aquilo que você deveria ter ouvido, aquele lugar que você tinha que ter sido valorizado, esse lugar do ego machucado, frustrado, impotente. É esse lugar que faz você voltar. Agora, se dentro dessa frustração você conseguiu construir para você um nível de dignidade, tu vira para aquele cara que te deu um emprego que você tem maior saudade mesmo, você gostava de trabalhar lá, pô, me sacanearam. Pô, eu gostava daquela mulher, pô, ela me traiu. Ela foi desleal comigo, ela me roubou, sei lá, o que a mulher fez, né? Então você fica com aquilo assim, por que eu não fui suficiente? E aí você cai nessa balela aí. Agora, se você vira para o antigo patrão e fala assim, nossa, é mesmo? A empresa não andou desde que eu saí, que beleza então, né? Agora, já que você quer que eu volte, é o dobro do salário. Cadê que a gente quer testar o amor, né? Pô, agora, né, que eu fui valorizado, pô, vou me fazer de... Vai. Vai. E tem mais. A pessoa, mesmo mal intencionada, está arriscado pagar. Muitos pelo prazer de fazer você cair de novo. Porque eixo do poder.
Então, daí, se os fantasmas se divertem e você vai voltar para o passado, né, que é outra referência de filme boa aí para quem assistiu, né, se o carro vai ficar rodando lá sempre no acidente, o tal do casal, é com você, mas vai ter, e vai ter, não vai ser pouco. E não é só o ex, é o antigo inventário que me faz brigar com todos os irmãos, primos, tios e até os parentes que eu nem tinha conhecido ainda. É aquele lugar que eu vou pedir empréstimo e me emburacar para fazer o inventário sair, para daqui a pouco morrer mais um, e eu não consigo botar aquele inventário para frente nunca. É o carro, é o móvel, é a casa de praia que eu herdei daquela minha tia que deixou para todo mundo, mas ninguém vai lá cuidar daquele negócio, aí eu vou pegar o meu para reformar. Você está entendendo esses buracos? Essas armadilhas? Esses lugares vão aparecer muito até outubro do ano que vem. Do ano que vem, não. Do outro, 2023. Fica de olho aí, né? Para não patinar. É cilada. Cilada, muita cilada. É cilada, é. Como que vai ser? Que eu ainda tenho muitas dúvidas mesmo sobre essa eleição, né? E essa condição dessa pandemia, quando você falou que ela retorna, e ela tem uma variante aí forte em cima da gripe, que já está acontecendo, né? Olha, Thelma, em matéria de movimento, tá? Existe uma tendência, por exemplo, de aparecer uma variante que essa vacina que a gente já tomou não cobre, ok? Ou de ter uma variante que o pessoal que não se vacinou cria uma nova onda. Mas isso é uma coisa, assim, que astrologicamente a gente não tem um fator que revele essa diferença. Né? O que eu sei é, Marte, quando faz conjunção com Plutão, nunca é coisa boa. Né? A não ser que o cara esteja assim na bala da agulha de ser o da vida, então ou o cara está muito direcionado, mas eu não estou falando aqui de aspectos em cima de um mapa pessoal. Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando da coletividade. E Marte, quando faz conjunção com Plutão, a coletividade faz igual aquela greve dos caminhoneiros que parou o país antes do Covid. Aquilo ali é Marte conjunção com Plutão. São as massas se movendo. Entendeu? Para falar o meu pirão primeiro. Com um discurso de que é para todo mundo, mas na verdade é o lance do meu pirão primeiro. E aí isso acontece com Júpiter e Netuno em Peixes. Então, assim, ó, Júpiter e Netuno em Peixes, a última vez, 1847 até 1862. Você gosta de estudar história? Pesquisa esse período aí. E puxa sempre para 166 anos para trás e você vai ver os movimentos coletivos. Tanto artísticos, quanto espirituais, quanto em matéria de fugas, escapismos, uso de drogas, histerias coletivas, tudo aquilo que escapa, sabe assim? Não tem controle. Solta um monte de maluco na praia. Para onde que corre? Um corre para a água, o outro se enfia na areia, o outro sobe na árvore. Tu pega quem primeiro? Você sabe isso? É a completa ausência de limites. Então, como a casa pisciana é aquela que rege presídios, manicômios, hospitais, o útero, toda a situação de que eu não posso fazer muito aqui, né? Eu estou aqui sob essas condições e não posso fazer muito. Se o que eu vou fazer nesse período de reclusão é nascer, ou enlouquecer, ou me regenerar, né, que é o que a gente espera de quem vai preso, aí é de cada um. Mas coletivamente está o pessoal no balaio. E esse balaio, ele tem tanto essa possibilidade da gente sair para um estado de renovação socialmente falando, e muitos vão sair, tá? Muitas massas, muitas pessoas vão acordar para a espiritualidade, muitas pessoas vão acordar para a saúde mental,
esse vai ser, né, um período altamente expandido nesse sentido, para o autoconhecimento, mas muita gente vai cair na doideira, porque é o mesmo arquétipo, é um arquétipo de expansão, sabe? De sair de tudo aquilo que me delimita, que me rotula, que me constrange. Então, em matéria do coronavírus, desde o pessoal que sabe se unir, que sabe ajudar o outro, como também a galera aí que não quer tomar vacina e que tem todos lá, todo o seu discurso e muitos até com respaldo científico, né? Então, vai ser sempre assim, 2022 vai ser sempre assim, muito claro, duas massas diferentes se movendo. Só que vai ter, e assim, na gente, se a gente olhar, né, as 12 casas zodiacais, os 12 setores da vida, possivelmente tem 4, 5 setores seus que estão super fluindo e os outros 7, 8 estão ferrados. Então, olha para aquele lugar teu que está estacionado e cuida com amor. Não se critica, se acolhe, se cuida, se olha. Então, a gente vai ver isso coletivamente, um pessoal que parece que está com as 12 casas na zoeira. E aí, esse povo, sim. O carnaval vai ser liberado no Rio de Janeiro, minha flor. O que vai sair disso aí? É o que eu estou falando, tem coisa que a gente não precisava nem da astrologia aqui. Então, essas novas variantes, ou alguns sintomas que não sejam cobertos pela vacina, ou mesmo, sei lá, questões sanitárias referentes a essa movimentação que existe uma grande propensão de acontecer aí ao redor do mundo. Afinal de contas, Júpiter é o senhor das fronteiras e agora ele está em Peixes, que é quem não tem fronteiras. Então, todas as fronteiras vão ser abertas e quem não invadir, e quem não abrir vai ser invadido. É nesse nível da zoeira. É esse nível de zoeira. Então, é da expansão de cada um até o samba do crioulo doido. E aí, quem quiser ler história, né, vai lá nesse período aí, de 1847 a 1862, para ler o que foi que aconteceu. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naquela época? Claro que não, o mundo é outro. Mas você vai ver lá a expansão de autoconsciência, expansão de processos psíquicos, expansão da farmacêutica, que é regida por Peixes, mas também expansão de tudo que é microscópico, de tudo que pega a gente sem a gente ver, de tudo que tem dificuldade da gente prevenir. Por quê? Porque a casa da prevenção é Virgem, que é o oposto de Peixes. A casa da prevenção, da profilaxia, de cuidar da saúde, do dia a dia, é aqui, ó, é o oposto de Peixes. Então, se aqui é tudo rotulado, como é que fala a música do Raul? Tem que ser selado, rotulado, carimbado, se quiser voar, é aqui, Virgem. E aqui, é o maluco beleza, entendeu? Eu sou a mosca que pousa na sua sopa e da doideira daí vai. Agora, se o cara faz isso artisticamente, ou se ele faz isso porque ele é maluco e manipula um monte de maluco igual a ele, é de cada um. E como isso repercute nas massas. Então, em matéria de Covid, eu acho que a gente já teve de um tudo. Só que quando a gente acha que a gente teve de um tudo, né, a criatividade humana e a sua falta de limite consegue escrever mais alguns capítulos sobre isso. E Marte vai fazer o trânsito no zodíaco, repetindo o padrão que ele fez em 2020, que foi quando o Covid começou. Então, ele vai lá petelecar tudo de novo. Se a gente vai repetir os mesmos erros, é de cada um, e de cada um, que soma um mais um, dá o coletivo. Ok? Ok. Quando eu ligo meu microfone, dá interferência, aqui fica falhando. Tranquilo. Ele está falhando. E tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Carla? Eu acho, Carla, que não tem, não. Eu, assim, gostei muito do...
esclarecimento. Muito bom. Amanhã eu vou ouvir o áudio com mais calma, com detalhe, né? E, assim, eu já tenho uma sensação que esse ano de 2022 é um ano assim que toda vez que você fecha algo, você ainda vai arrastando alguma coisa, até fechar de vez. Você nunca deixa tudo totalmente, acabou aqui essa pandemia, acabou aqui, resolvemos aqui essa situação que a gente está vivenciando dentro da política. Eu fico muito preocupada, porque a gente está uma inflação assim galopante, as pessoas não têm noção, porque não sabe para onde está indo, né? Está indo para... Que 2022 ele vai ser assim um grande acelerador de partidos. Muitos aspectos a gente sente assim que a gente entrou no micro-ondas. Então eu sei a cultura do filme exatamente para a gente entender antes e depois, né? O garoto vivia aquela vida, entendeu? É tudo que eu nem sabia que existia. E aquilo pode ser bom. Tipo, era bom, mesmo ele tendo lá outra coisa ruim atrás dele. Era bom mesmo ele sofrendo bullying na escola. Então, é esse lugar em que a gente tem que ter um compromisso com a felicidade. Ele quase se perdeu nisso quando ele ficou lá na frente do espelho. Preciso, né? Faz, se a gente não cair nesse lugar narcisístico, se a gente não ficar chorando pelo que foi, pelo que podia ter sido, se a gente não passar e parar de rachar, a gente vai conseguir para frente. Porque 2022 vai passar voando. Vai ter mais experiência que a gente consegue ganhar. Mas tem como ser bom. Aliás, tem como ser muito bom. Se a gente se propor a viver as experiências. Falhou. Tá muito. Tudo depende da nossa atitude, de como a gente faz as coisas, né? Ou com ego, ou com crescimento mesmo, né? Tentar entender, porque tudo isso que nós estamos passando, nós mesmos acabamos desenvolvendo, nós mesmos vemos aí, cresceu essa pandemia por nossa conta, porque isso tudo poderia ter evitado. Mas não fui eu. Mas tem sempre alguém numa ponta que está vacilando, né? Porque o pensamento do brasileiro médio na política, o cara está roubando, mas está fazendo. Só que no momento que ele está roubando, faltou lá o oxigênio. Né? Tchau, Mônica, boa noite. Então, quando faltou o dinheiro aí cadê o que rouba mais fácil? Então, essas mentiras que a gente conta para a gente e que sustentam o insustentável, precisa, às vezes, chegar numa situação de impotência absoluta para dar alguma coisa dentro da gente para a gente se mover coletivamente. A questão o pessoal só se move coletivamente quando é revolta de massas. Que, na verdade, são massas que se movem para poder ter o meu pirão primeiro, no benefício primeiro. Então, você vê os sindicatos, né? Eles não defendem o trabalhador no Brasil, eles defendem o lado deles. Então, esse lugar que é muito cheio de fronteiras e delimitações, é isso que Júpiter e Netuno vão, sabe, dar uma diluída. Vão borrar essas bordas, sabe? Então, você pensar assim, no Brasil as casas são todas com muro. Aí você olha para os Estados Unidos, que lindo, essas casas não têm muro. Mas isso é às custas de uma construção cultural
que respeita o lado do outro e o patrimônio do outro, mesmo sem muro. Mas vai lá ver se não tem o pessoal texano lá com a arma na mão, senta a tiro e está validado pela justiça caso ele mate quem entre no quintal dele. Então, não é esse universo perfeito. E o nosso sentimento de frustração, muitas vezes, vai nesse lugar do eu faço o meu, mas eu vivo no coletivo. E esse coletivo está precisando de ser reconstruído. Mas eles só ficam se revalidando. Só que quando o pessoal que é diferentinho, vou botar dessa forma, que não é esperto, é desperto. Quando esse pessoal começar a guinar e começar a evoluir, começar a ir para um lugar diferente, essa massa, os que ficarem, vão ser obrigados a olhar essa nova realidade. E essa é a transição de peixes para aquário. Que peixe é assim, é tudo no cardume, né? Anda junto, só se move junto, só se valida porque está em bando. E aquário? Aquário, o lema de aquário é eu não sou obrigada a nada. Eu sou quem sou, eu não sou obrigado a nada. E esse lugar pode ser tanto positivo, quanto de uma validação pessoal, que pega os próprios talentos e coloca a serviço do coletivo, como esse lugar altamente egóico, complicado, que quer ser quem quer acima de tudo e de todos e da nação, e ainda usa, às vezes, o nome de Deus no meio disso. Então, tudo tem uma luz e uma sombra. E, no momento, a sombra é coletiva. E ela permanece sendo coletiva até 2024. De uma forma que, claro, deixa a gente frustrado. E aí até quem acredita no amor entra na dúvida, sabe assim? Até quem acredita em Deus entra na dúvida. Até quem tem religião entra na dúvida. Que é isso que Júpiter vai fazer em peixes, vai botar a gente em dúvida. Por quê? Porque tudo aquilo que delimita, que dá contorno, tira a linhazinha de contorno. Deixa diluir. Então a gente sai, né, daquela coisa mais desenhada igual história em quadrinho, que ainda tem aquela linha pretinha em volta do colorido, e vai para uma aquarela, onde uma cor se mescla na outra, você não sabe onde é que começa o negócio e termina o outro. E essa diluição vem tanto para os nossos aspectos emocionais, os nossos traumas, que é um grande indício de cura, para quem, né, se lança a cura, quanto para a galera que quer se perder, entendeu? E ficar sem referência nenhuma. E isso é esse momento pandêmico, né? Eu não tenho referência, eu não sei quem está bem, quem está mal. Quem está mal e é uma gripe não é Covid. Quem está bem, mas está assintomático e pode me passar o Covid, a gente não sabe. É tudo uma grande diluição. Por quê? Porque peixes agora está nos últimos graus de aquário, mas em 2021 ele pinçou peixes. Ele já deu a dica. Ele já deu a dica, que foi a segunda onda. Então, Júpiter entrou em peixes na segunda onda. Então, essa falsa estrutura, esse falso lugar de segurança, ele precisa ser visto com mais responsabilidade. Isso é o grande ciclo de Saturno. Ele pergunta qual é a sua responsabilidade sobre isso. O que é que você podia estar fazendo sobre isso e você não está fazendo? Onde é que você deixa as coisas chegarem numa situação que a única coisa que você pode fazer é sentar e ser impotente? Então, a responsabilidade dói, né? É dura, né? É complicado. Mas é o grande ciclo que a gente vai viver. E o mundo possivelmente vai sair assim, irreconhecível desse processo. Porque Saturno faz isso. Tudo onde a gente tem Saturno vai ser dureza, mas depois que eu conquistar, ninguém... Jorge, Thelma te chamou. Agora eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Parado aqui. Ouvindo agora? Tá. Bom,
Ô, Carla, alguém mais tem alguma pergunta para a gente poder encerrar? Última chamada. Ficou bem esclarecido o que ela falou. Foi ótima a sua palestra. Valeu, obrigada, Vera. Poxa, Carla, eu agradeço muito a você. Adorei sua palestra de coração. Sabe, foi bem clara. Bem próprio. Obrigada, Thelma. Primeira vez que eu um astrólogo ter uma linguagem assim, bem comum, bem própria. Você criou a sua linguagem. Eu achei isso muito legal, sabe? Obrigada. É a astrologia sem astrologuês aqui, né? Eu tento fugir do astrologuês o máximo possível. Exatamente. E isso faz uma diferença muito grande para quando a gente está do outro lado ouvindo, né? Porque você assimila, você vai tentando ver que arquétipo é aquele, sem saber o que é arquétipo, né? Sem saber o que é a palavra arquétipo, você vai tentando identificar, e a linguagem do simbolismo é a linguagem mais que tem humano, né? E próximo ano vou fazer essas anotações. E bacana, bacana. Falando. Gente, ó, eu só tenho... Ok. Oi? Tá bom? Eu não estou ouvindo direito. Ok, gente, ó, só tenho a agradecer aqui a audiência de todos que ainda estão, acho que já saíram também, né? Tinham seus compromissos. E deixar aqui para vocês, né, o convite para vocês seguirem lá as redes sociais, @o Fio de Ouro de Ariadne. Mandei o link, né, na publicação, o link lá de todas as páginas. E dizer aqui para vocês que eu produzo áudios astrológicos semanais por WhatsApp. Então, quem quiser receber, são áudios gratuitos, tá? É só me mandar um eu quero pelo WhatsApp, que está o número lá, né, na publicação que eu digitei. Então, quem quiser receber, é só me dar um oi por lá, dizer o nome, e aí precisa salvar o meu número no celular, nos contatos, que é para o WhatsApp não bloquear as mensagens, né? E aí recebe até quando quiser, se quiser só pedir para sair, tranquilo, tá bom? Que é um trabalho assim de reflexão semanal, porque as influências vão, né, se modulando ao longo da semana, e senão fica muita informação ao mesmo tempo, né? Como vocês viram aqui, é difícil sintetizar um ano de tantas influências. Carla, fica tranquila, porque tudo que eu passo para o grupo e coloco dentro do nosso canal, tá? Tá ótimo. Divulgando no WhatsApp, no Instagram, pode deixar, você pode ir passando, que eu vou divulgando, tá? Tá ótimo. Então, gente, ó, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Obrigada aí pela oportunidade do papo. Espero que... Obrigada a você. Espero que sejam informações aí que vocês possam colocar em prática aí na vida. E vamos fortalecendo os afetos, as conexões, né? Porque elas já são importantes quando não acontece nada. Quando acontece, então, aí é que a gente vê a importância que tem, né? Então, vamos fortalecer os nossos afetos e as nossas conexões com carinho. Ok? Obrigado, Carlos.